Olá, é Rodrigo Merced aqui e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas preciosas de como desenhar olhos. Eu tenho certeza que você deve sentir uma dificuldade básica na hora de desenhar a estrutura dos olhos e uma dificuldade maior ainda que deve ser de como estilizar os olhos em diferentes tipos de estilo, mangá, cartoon, coisas do tipo. Isso é uma dúvida muito cruel. Eu tenho essa certeza absoluta, porque é uma das dúvidas que os meus alunos mais me perguntam, mais questionam, ou quando eles vão comprar o meu curso, uma das coisas que eles mais querem saber. Se eu ensino a desenhar os olhos, as estruturas, eu digo sim, eu ensino o beabá de tudo isso. Depois dessa videoaula, você vai parar e vai começar a pensar em todos os tópicos importantes que eu ensinei aqui e você vai ver como seus desenhos de olhos vão melhorar depois dessas dicas. Mas, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, de deixar aquele like e também comentar aqui para mim se você já sabia dessas dicas, se você já havia pensado nisso antes de desenhar olhos e, lógico, que depois que você assistiu essa minha videoaula, como que ficaram os seus desenhos e se você conseguiu desenhar com mais facilidade, o que eu tenho certeza que sim, ok? Vamos dar início às dicas então. Eu vou usar material normal, tradicional, ok? Isso aqui é um bloco de folha sulfite, ok? E esses aqui são os meus famosos lápis de cores aquareláveis da Mondeluz. Bloco de papel normal, levemente texturizado e lápis de cores aquareláveis. Você pode fazer com os lápis de cor que você tem na sua casa, ok? Bom, a primeira coisa, se você quiser aprender a desenhar olhos, a estilizar olhos, é a gente pensar na estrutura que está por detrás disso. Tudo você tem que pensar na estrutura que está por trás. Por exemplo, aqui eu tenho a câmara nasal, o osso, né, da câmara nasal, e aqui eu tenho a estrutura da câmara do globo ocular. O nome é globo ocular, então ele só pode estar dentro de uma estrutura cilíndrica. Então quando você desenha o olho, você tem que pensar primeiro que ele é um globo que está dentro de uma estrutura, ok? E que dentro desse globo, dentro de uma estrutura, a gente tem a camada da pele por cima, que são as pálpebras, ok? E nós temos que pensar em todas essas possibilidades antes de desenhar, para entender como é que funciona, né? Eu tenho um método bem rápido, bem prático, que é você pensar nisso aqui para desenhar os olhos, ó. Isso aqui seria a estrutura mais real de um olho. Aqui o canal lacrimal, a íris e a pupila, e aqui por cima a pálpebra, né? Isso é a estrutura real de um olho, bem simplificada. Se você começar a pensar a respeito disso e a respeito das coisas que acontecem lá atrás, você vai conseguir estilizar com muito mais praticidade. Como, por exemplo, a história da íris e da pupila, certo? Aqui, então, eu tenho essa zona negativa, é a câmara ocular, que está dentro da estrutura óssea. O olho é um cilindro ali dentro. Quando você desenha esse olho de ângulo, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira idiota de dizer que pensar que você está vendo aquele globo que a gente via lá na escola, certo? Com os meridianos e os paralelos, né? Se você pensar nesse globo igual mapa, assim, esses globos que tem de enfeite, que agora servem só para enfeites, você vai ver essas linhas de meridianos traçados e você vai pensar que cada vez que você rotacionar esse olho, esse círculo vai virar elipses, né? Ou vai virar semicírculos. Você vai pensar nisso aqui na hora dessa estrutura. Como, por exemplo, o olho olhando para baixo, ele vai trocar o formato de frente de círculo para levemente cilíndrico, né? E a íris vai acompanhar esse movimento, né? Quando ele está olhando para cima, para frente. Outra coisa muito importante, mas muito importante de você pensar, essa é a parte da estrutura, é que isso só acontece de maneira paralela, né? Por exemplo, aqui eu tenho os dois globos oculares e o olho está olhando para cá.
Então eles olham na mesma direção, né? O que as pessoas costumam fazer? Um aqui e o outro lá em cima. Aí um olha para cá e o outro olha para lá. Só quem faz isso é o camaleão, viu, gente? Seres humanos não conseguem fazer isso. É uma coisa muito importante. Depois que você começar a pensar nesse princípio básico, de onde ele fica dentro, e aqui, por exemplo, ó, se eu for cobrir isso para desenhar um olho, baseado na estrutura do real, por exemplo, ó, eu consigo desenhar com muito mais naturalidade e já colocar até a expressão da sobrancelha. Outra coisa importante, eu pensar que tem o nariz, o narigão aqui, né? Essa estrutura do nariz, do osso da câmara nasal, bloqueia parte do ângulo do olho. Isso é uma coisa que as pessoas perdem também. Elas acabam esquecendo, não pensam nessas estruturas. Depois que você entender o que acontece com essas estruturas, fica muito mais prático, muito mais fácil você fazer olhos. Você pode fazer desde o mais básico, que é o bem redondinho, para o cartoon, né? E começar a estilizar esses olhos também, né? Baseados naquela estrutura real também. Isso aqui é um olho feminino, né? A simplificação máxima da forma. Aqui podemos botar uma pálpebra. Ou aquele olho de vilão, né? Aquele olho meio pau cansado, assim, tipo, tô de saco cheio da vida. De uma maneira bem rápida e bem prática. Quando você for fazer isso angulado, nunca se esqueça que isso vai estar diretamente ligado ao ângulo da cabeça, né? Nunca se esqueça que a gente tem o espaço do osso da câmara nasal e que isso vai ocupar um espaço também, né? E outra coisa extremamente importante, sempre pensem nessas linhas paralelas, né? O olho sempre acompanha. Se você quiser, quando eu faço expressões dos meus personagens, eu sempre penso primeiro, fazer o nariz batatudo, eu sempre penso primeiro nessas linhas paralelas. E aí eu faço os globos primeiro, faço para onde ele vai estar olhando e por último, se ele estiver fazendo expressão, eu deixo cair a sobrancelha por cima e faço o corte. Fica muito mais rápido, muito mais prático de você acertar, né, o design. Não se esqueça que no cartoon tudo é reduzido e tudo é simplificado ao máximo. Eu não consigo entender de onde que o pessoal tira aquele... Nada contra, viu, gente? Mas eu não consigo entender de onde que o pessoal tira esses olhos mais quadrados, assim. Às vezes eu vejo o olho assim, eu fico tentando entender. Isso aqui ainda, eu estou tentando fazer fora do meu padrão e automaticamente não estou fazendo. Mas tem alguns que fazem olhos assim, parecendo óculos Ray-Ban, os olhos dos bichos, sabe? Umas coisas diferentes. Eu acho estranho. Eu prefiro seguir essa linha mais cilíndrica, mais baseada na estrutura real, porque o índice assertivo dentro do meu estilo é sempre, sempre, sempre maior, ok? Se você pensar nessa estrutura e pensar nesses ângulos, o seu índice assertivo de como fazer olhos vai aumentar bastante. Não se esqueça que isso aqui também está errado, viu? Não é camaleão. E não se esqueça de pensar nos ângulos sempre que você for desenhar. Todos esses olhos requerem ângulos. E toda vez que você desenhar olhos, não se esqueça que se ele tiver de semi-perfil, se ele tiver um narigão gigante, ó, o narigão vai ocultar parte desse globo. Aí depois você dá o formato que quiser para o olho do personagem. Mas é importante você pensar nesses cilindros primeiro. Eu tenho certeza que com essas dicas você já vai ter tido uma luz no fim do túnel maior e já vai começar a desenhar olhos com mais facilidade, porque vai pensar nessas dicas e nessas estruturas que eu deixei. Agora, se você quiser continuar aprendendo, continuar estudando, eu convido você a clicar nesse link aqui embaixo e a conhecer o meu curso completo de design de personagens. Lá, além de toda a estrutura dos olhos, tanto reais
Primeiro eu ensino a fazer o real, depois eu ensino o cartoon. Você vai aprender a desenhar olhos, bocas, narizes e toda a estrutura da cabeça reais para depois aprender a cartoonizar. Eu espero você num próximo vídeo então e até lá!